gente me perguntou se, pô, você não ficou com o cagaço lá, você não teve medo ali, a hora que você chegou e viu tipo, um monte de nego com fuzil, granada, arma na mão e tal. Assim, a primeira coisa, a relação que a gente teve com os traficantes ali é muito diferente do que eu costumo ver em matérias com traficantes na televisão. Tipo, nenhum fica com aquela pinta de cara do mal, aquela marra de malvado. Nenhum, assim. Eu não sei se é porque a gente não tava com uma câmera na mão ou se é porque a gente tava com o pastor do nosso lado, mas todos conversavam com a gente com uma serenidade, assim, de impressionar. Assim. A parte mais tensa, que aí deu um pouco de medo, assim, mas deu muito mais tensão, assim, tipo, alerta mesmo, foi nessa comunidade rival que ele estava falando. Inclusive isso é até uma outra coisa muito interessante. Ele era tão benquisto lá, o pastor, que a gente entrou num carro de um dos chefes do tráfico naquele morro e a gente andou na favela toda, apresentando, olha, aqui é isso, aqui é aquilo outro, contando o caso e tal, e passamos na fronteira dessa outra comunidade. A gente cruzou de carro, um lugar totalmente deserto, que é meio uma zona que ninguém pisa. Chegamos na outra facção, os caras, mesma coisa, pastor, como é que tá, não sei o quê. Só que ali o clima estava bem mais tenso. E era um pessoal mais jovem, assim. Fazia exatamente um ano que eles tinham tomado aquela favela de uma outra facção. Era aniversário de um ano que tinha tomado, ia ter um baile funk naquele dia. Só que quando a gente desceu do carro, o clima era outro mesmo. A favela estava mais vazia e a galera estava mais tensa, assim. Os caras estavam falando com o pastor, mas olhando. Sem olhar para eles estavam olhando assim, né, longe. E aí logo a gente começou a ouvir no rádio dos caras, os caras falando mesmo, que o Caveirão, né, que é o blindado do BOPE, estava perto, estava para invadir o morro. E isso era o maior perigo que podia acontecer, porque o BOPE é famoso por quando entrar no morro, os caras não descem do Caveirão, eles atiram de dentro do Caveirão. E se você está no meio dos traficantes, você é um deles e você vai tomar fogo do mesmo jeito, porque eles não dão tiro de revólver, metralhadora, passam fogo mesmo. E aí a gente estava lá, falou, o Caveirão tá vindo, os caras com as armas mais tensas e tal. E, em vez da gente sair de lá, o que um pastor evangélico temente a Deus faz? Fala, vamos orar, vamos fazer uma oração. E aí a gente saiu para orar num outro lugar, num terreno baldio da favela, e entramos no carro e fomos entre os dois carros dos traficantes que estavam com a arma para fora, não sei o que, para se defender do Caveirão. Era um comboio de traficantes e a gente no meio. Assim. Então naquela hora a gente falou, bom, a gente é o exato alvo do Caveirão, que estava chegando no morro em tese e tal. E a gente saiu do carro um pouco depois, chegou nesse terreno baldio, fez uma roda e fez uma oração junto com os traficantes. E aquela cena, assim, mais do que medo, foi uma situação meio surrealista, assim. Que até a gente põe no texto, meio que o abre da reportagem, porque a gente estava fazendo uma oração evangélica, de mão dada com os traficantes, com o pastor evangélico, com o Caio e tal, e o pastor pedindo para Deus desviar as balas, para deixar esses homens vivos mais um dia, rezando pelos repórteres que estavam lá e tudo mais. E a gente ouvindo funk altíssimo nos carros que passavam, o rádio falando que o BOPE estava não sei aonde, e os caras armados até o dente fazendo a escolta. Assim. Então, cara, foi a situação emocionalmente mais assim. Se o Caveirão de repente aparecesse ali de fato, ia rolar uma apareceu depois que você saiu? Não, o Caveirão não chegou, pelo menos até o momento que a gente estava lá, ele não chegou. A gente ia fazer entrevista na casa dele, né? Ele mora na Baixada Fluminense, em Mesquita. E antes de fazer a entrevista, a gente ia passar numa outra comunidade para fazer umas fotos. Entramos num táxi ali em Ipanema, nós dois, domingo de manhã. Vamos ir encontrar o pastor. E tinha o endereço do cara, que era, sei lá, na Avenida A gente ia encontrar o pastor na Avenida Brasil, que é uma área bem dominada por favela. Não, na verdade é uma avenida gigantesca e que corta várias áreas perigosas. Várias áreas perigosas. E a gente ia encontrar ele numa área da Avenida Brasil para ele ir junto com a gente até a comunidade que a gente ia fazer as fotos. Pegamos o táxi, tô lá com o rádio aqui da revista. Não, primeiro que a gente entra no táxi e fala o endereço pro cara. E o cara já
fica meio cabreiro. Pô, a gente vai na Avenida Brasil, tal lugar. Não, no tal lugar da Avenida Brasil, que eu não vou falar qual é, porque não pode falar e tal, mas que é a porta de uma comunidade muito perigosa. E até então a gente não sabia muito. A gente só tinha endereço e foi. Né? Aí no caminho a gente tá lá, isso aqui, conversando, e o taxista, né, não falando nada, dirigindo. Ele ainda ficou meio cabreiro, ele falou, mas vocês vão fazer, tipo, vocês vão lá? Não, se vocês vão lá, mas vocês vão ficar no shopping. A gente que achou que podia ser o shopping, ele falou, não, é na porta do tal lugar. Aí o cara, né, ficou meio assim. Ele foi indo. Aí lá no meio, a gente falando isso aqui, no meio toca o rádio e o pastor começa a falar assim, olha, meu carro aqui, não sei o que, aí ele conversa com o Caio e avisa que o carro dele quebrou e que a gente tem que pegar ele na Dutra, numa esquina X, e ele vai entrar no carro e de lá a gente vai pra casa dele. Aí a gente informa o taxista, fala assim, olha, a gente mudou de planos, vamos pegar o cara e daqui a gente vai pra Baixo da Fluminense, daqui a gente vai pra Belfort Roxo, não sei onde a gente ia exatamente qual era a cidade. E aí o cara fica mais cabreiro. Quando o pastor entra no carro, o cara tá desconfiadaço, assim, quando o pastor entra no carro, ele relaxa, porque ele vê a nossa conversa e entende que a gente é repórter e o cara é um pastor evangélico. E aí o pastor fala assim, olha, vamos naquela comunidade lá. Quando vamos entrando, ele chega pro taxista e fala, você se importa de entrar na comunidade? Aí o taxista fala, olha, na verdade eu me importo, sim. É perigoso, tá? Aí o pastor fala, não, mas tudo bem, eu conheço todo mundo, não vai ter problema nenhum pra você. Aí o cara fala, não, mas sabe o que é, pastor? É que eu sou PM. Aí o pastor olha assim, mas você tá armado? O cara fala, tô armado. Aí o pastor mesmo acha melhor a gente não chegar pro PM lá. E o mais curioso é que é o seguinte, no trajeto todo... Mas eles pegaram um outro táxi? Não, a gente desistiu. A gente acabou não fazendo a foto. E fomos direto pra casa dele. E não fomos nessa comunidade, que a gente ia fazer uma outra incursão durante o dia. Porque o próprio taxista PM ele falou, pô, imagina se alguém aqui encana com a minha cara e vai me revistar e vê que eu sou PM. E o pastor mesmo falou, isso pode acontecer. E ia dar muita merda pro cara. E foi curioso, porque a gente teve um exemplo inesperado de como ele também é respeitado pelos policiais, porque o cara sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um pastor que é o pastor dos traficantes, que frequenta os presídios e tal. E quando deixou a gente na casa do pastor, pediu para o pastor orar por ele também. E aí o pastor, não, claro e tal. Então você vê que ele é um cara que tem muito acesso mesmo. Assim. Foi aquela coisa meio maluca. Uma noite antes a gente tinha visto todos os traficantes pedindo bênção pro pastor. Na manhã seguinte a gente entra num táxi de um policial militar que quando deixa a gente na casa do pastor ele fala, pede a bênção dele ora por mim, tipo, o policial militar. E aí, dos dois lados da guerra, assim, pedindo a mesma bênção pra ele, assim. Ele e o Zé Júnior da Afro-Reg, eles, depois que saiu a revista, assim, uma semana depois, o Zé Júnior me ligou no celular e falou, porra, adoramos a matéria, ficou muito boa, vocês respeitaram tudo que foi combinado, ficou um perfil realmente que mostra quem é o cara, ficou ótimo e tal, estamos divulgando pra caramba aqui no Rio de Janeiro, tá fazendo um sucesso, o que vocês precisarem aqui no Rio de Janeiro vocês podem contar com a gente, que vocês ganharam confiança e tal. E no que eu tava falando com o Zé Júnior começou a tocar outra linha do meu celular. Aí o Zé Júnior terminou de falar, eu catei, troquei de linha, atendi, era o pastor. Aí o pastor falou, pô, adorei a matéria, não sei o que, manda abração pro Bruno, não sei o que, ficou ótimo a matéria, tá um perfil bacana que eles acharam bom, assim, porque a gente também não fez uma coisa, eu acho que a gente não fez uma coisa muito chapa branca também, assim, tipo, a gente abriu mesmo, que a gente viu, botou as nossas impressões, entendeu? Claro que sem comprometer as coisas que eram sigilosas, mas não foi um perfil, assim, suspeito, né? A gente não quis comprometer, mas não quis se abster, assim, do negócio. Acho que foi uma matéria justa mesmo, assim. Foi bem legal.